A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, junto comigo no livro do Êxodo. Vamos fazer uma leitura no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Enquanto você localiza o texto, quero agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, sua muito digna esposa, a missionária Lígia Marins Cardoso, muito obrigado. É uma honra estar nesse altar. Louvar a Deus pelos meus companheiros e amigos do CONAMP, pastor Orlando, pastor Flávio, pastor Fernando. Que Deus abençoe vocês nessa missão tão árdua, tão especial que Deus preparou, que é o trabalho de missões. Obrigado pela forma como vocês têm servido a toda a igreja. Louvando a Deus pela vida de cada um dos congressistas nessa noite que o Senhor preparou. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, está escrito da seguinte forma, do versículo 1 em diante. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descendem de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito poderoso, mais do que nós. Vamos ler nesta hora 2 versículos especial para que possamos entender. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, dos quais o nome era Sifrá e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Que a boa e poderosa palavra do Senhor flua em cada coração, no nome de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida que Deus tem uma palavra de orientação para as nossas vidas nesta oportunidade. Estamos num trabalho de missões. Estes dias Deus preparou para falar conosco sobre missões, ensinar a igreja, motivar a igreja, instruir a igreja nesta obra tão maravilhosa que é o trabalho de ganhar almas, que é o trabalho de fazer missões. Hoje eu quero compartilhar com os meus irmãos esse texto tão especial que está no livro do Êxodo, essa história que você conhece, que você já ouviu, mas, por favor, redobre a atenção, porque talvez algo venha lhe chamar a atenção que você ainda não tenha percebido, ou não tenha estado ainda diante dos teus olhos. A Bíblia fala para nós, nesse começo dela, nesse segundo livro do Pentateuco, no livro do Êxodo, começa falando sobre os nomes daqueles que são os filhos de Jacó, e que estão agora estão vivendo no Egito. A Bíblia fala desses nomes e fala para nós que aquele pequeno grupo que foi estar no Egito, de aproximadamente 70 pessoas, era um grupo diminuto, era um grupo pequeno, mas que cresceu e foi imediatamente se desenvolvendo. A ideia da genealogia é falar os nomes, é trazer a vida, explicar aqueles que são filhos, é alegrar com a vida. Êxodo capítulo 1 vai falar da vida e vai falar da morte. Quando fala dos nomes, há uma interrupção. Quando fala dos nomes, há uma pausa no texto. Quando finalmente o versículo 6 é citado, e no versículo 6 a Bíblia fala que José faleceu, José morreu. Nesta parte do texto, nós temos que entender que esta morte
é o que a gente chama de boa morte, é a morte do tempo, é a morte da velhice, é a morte da idade, é a morte que faz parte da vida. E esse povo agora está no Egito. Quando José morre, a Bíblia fala que os filhos de Israel começam a multiplicar e a frutificar de uma forma sobremaneira. O crescimento é tão grande, o crescimento é tão esplendoroso que chega ao momento deles começarem a fazer contas. E são mais os filhos de Israel do que os filhos do Egito. São mais os filhos de Israel do que os filhos que estão filhos do Egito. E nesta hora, onde a quantidade extrapola e o povo vem, a Bíblia fala para nós que quando Israel era grande demais, nasce um novo faraó que não conheceu a história de José. Número 1, me permita aplicar para você: fazer missões é conhecer a história. Fazer missões é respeitar a história. Respeitar a história é respeitar pessoas. Respeitar a história é lembrar de pessoas. Respeitar a história é lembrar do feito das pessoas. É lembrar daqueles que lutaram, daqueles que oraram, daqueles que se dedicaram, daqueles que choraram. Hoje, se nós estamos numa igreja bonita e confortável, é porque um dia alguém fez história para nós podermos chegar até aqui. Ninguém chega sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém se desenvolve sozinho. Existe uma história e a história precisa ser respeitada. Quando você encontrar com uma pessoa que não tem ninguém de quem ela fale bem, ou te conte a história do que fez pela vida dela, tome cuidado, porque se ele acha que chegou sozinho, talvez agora ele esteja sozinho, porque para nós chegarmos até aqui, alguém nos ajudou. Glória ao nome do Senhor. Pastores, eu deixo um nome: Pastor Milson Paiva. Ele me visitou mais de 30 vezes na minha casa depois que acabava a escola dominical. Irmãos, eu falo com vergonha, mas é o testemunho. Tinha dia que eu recebia, tinha dia que ele batia a palma e não abria, tinha dia que do jeito que eu estava deitado no sofá eu continuava. E ele ia lá, fazia uma oração e falava: Jesus te ama, e Ele tem uma obra na sua vida. Eu balançava a cabeça como se dissesse: eu já sei isso, eu já tenho essa informação. Domingo a domingo, irmãos, domingo a domingo, irmãos, eu pensava: esse homem não tem nada o que fazer. E eu esquecia, eu não entendia que o que ele tinha que fazer era missão. Eu achava que ele não tinha nada mais importante, porque eu não entendia que ele estava fazendo o mais importante. Para mim era um senhor de idade, na época já com quase 68 anos, que ia na minha casa e eu olhava no relógio e eu sabia: ele está chegando. Era quase uma piada pronta. E quando ele chegava, ele cantava um hino, lia um texto da palavra e dizia: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Irmão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele, na última semana dele, ele disse: filho, na outra semana é o culto dos jovens, e eu gostaria que você fosse para o culto dos jovens. Você vai? Falei: vou. E eu fui naquele culto dos jovens. Pastor Ari pregava: já dorme no Senhor. No final da mensagem, eu levantei a mão, aceitei Jesus chorando, e eu não consigo me lembrar de mais nada daquele culto, senão da mão levantada. Quando o culto acaba, pastor Milson Paiva me procura e me abraça e disse: missão cumprida. E eu falei: qual que é a próxima parte? Ele falou: agora você vem no domingo. E eu cheguei lá no domingo, esperando a próxima parte. E, irmãos, para minha surpresa, era o culto da despedida daquele pastor. Era a troca. Eu fiquei bravo. Eu nunca venho para a igreja, já que eu venho troca? Isso para mim era um escândalo, não podia ser assim. Eu queria que aquele moço que cuidou de mim ficasse ali. E eu me lembro quando ele estava no púlpito falando com um novo pastor, que estava sendo impostado naquele dia. Ele apontou para mim e disse: aquele é o André, cuida dele. Ele vai te ajudar nesta obra.
Está na hora de nós entendermos algumas coisas importantes aqui. A Bíblia fala que aquele povo cresceu. E quando existe um grande crescimento, se prepare, haverá uma grande luta, uma grande afronta. Nenhum crescimento no mundo espiritual, ele passa desapercebido. Irmão, se você percebeu que tem algo acontecendo, o mundo espiritual também percebeu, o inferno percebeu, e todo mundo começa a reagir. O céu reagiu nesta noite. O céu reagiu em nosso meio. Mas o mundo espiritual está reagindo também. E neste mundo espiritual existe uma organização. Havia um homem, este era o faraó da época, que não teve curiosidade de respeitar a história de quem passou. Quem não respeita a história, tem dificuldade com a vida, e tem parte com a morte. Ele olha aquele povo crescendo, e ele faz um concílio, uma reunião, dizendo: se esse povo se revolta contra nós, e se junta com seus inimigos, acabou para nós. Nós não temos mais o que fazer. E então, aquele faraó chama duas mulheres, Sifrá e Puá, para orientá-las. Pense comigo, círculo de oração, por gentileza, missionárias. Imagine chegar na sua casa um oficial do governo, do primeiro escalão, dizendo: Sifrá, Puá, o faraó quer ter uma parte com vocês. Eu imagino aquelas irmãs ajeitando o cabelo, arrumando o coque, colocando a sua melhor roupa, afinal vão ver o faraó. E elas estão todas impecáveis para se apresentar àquele homem. E quando elas chegam até o faraó diz: eu tenho uma missão para vocês. Talvez de prontidão uma delas tenha dito assim: pois não, faraó, uma alegria, o faraó que está ali, era o chefe daquela nação. E então o faraó, ardiloso, faz a seguinte proposta: vocês vão na casa das hebreias, e quando vocês acompanharem os partos, peguem no colo. Se for menino, mate. Se for menina, deixe viver. Aquelas mulheres pararam, ficaram arrepiadas ouvindo aquilo. E é interessante que para cada momento, Satanás tem um representante em algum lugar. Aquele era o representante máximo dele ali. Ela sai de lá nervosas, tremendo, coração agitado, angustiadas com aquilo, dizendo: o que a gente vai fazer? A Bíblia fala para nós, e guarde bem isto, essa ideia de parteiros, ou parto, ou parteiras, é muito antigo. Alguém aqui nasceu de parteira? Levanta a mão, por favor. Parece que foi ontem, né? Com licença, pastor. Olha quanto pastor nasceu de parteira. Parece que a história não é tão antiga assim. Os seus pais, praticamente todos, nasceram de parteiras. E aquelas mulheres, Sifrá e Puá, elas estavam indo. Imagine que alguém ligava no disque parto. Tá para nascer, vem. Elas se organizavam e iam. A primeira oração, quando elas iam chegar na casa: Senhor, ajuda que não seja menino. Aí quando nascia, o que era? Menino. Uma olhava para a outra: o que a gente faz? Ela fala: Faraó falou. Mas enquanto o faraó falava, meu coração fechava. Enquanto o faraó dava a ordem, meu coração fechou. E dentro do meu coração acendeu uma chama. A voz do lado de fora era: mata. Mas a voz do lado de dentro era: não mata. A voz do lado de fora dizia: acaba com a vida dos meninos. E a voz do lado de dentro dizia: deixa viver. É meu povo, eu tenho uma obra, eu tenho promessa, eu tenho um chamado, vai viver. Sifrá e Puá, glória. Uma olhou para a outra dizendo: agora a gente tem que tomar uma decisão. E elas tomaram uma decisão: eu vou ficar com a voz do céu, eu vou ficar com a voz de Deus, eu vou ficar com a voz que está queimando aqui no meu coração. Eu não vou obedecer Faraó, eu vou ficar com a voz do Senhor, vai viver.
Aleluia. Perceba alguma coisa importante agora, irmãos. Entenda. Elas estão numa casa que não é vigiada. Elas estão em casas que não têm a presença de soldados egípcios. Elas estão numa casa onde elas têm liberdade de fazer ou não fazer. Missões é isso. Você está num campo neutro. E lá você tem a liberdade de fazer ou não fazer. Lá você tem a liberdade de agir ou não agir. E agora passa por um problema muito interessante. Se nós tomarmos a atitude de ouvir a voz do mundo e de Faraó, a gente não vai ter mais o DIMP, a gente não vai ter mais o CAMP, não precisa mais de adolescentes, não precisa de jovens, não precisa de círculo de oração, não precisa de oração e não precisa de ensaio, não precisa de escola bíblica dominical e nem de reunião de obreiros. Deixa da forma que está. Mas se a gente ouvir a voz de Deus, a gente vai começar a defender a criança, a gente vai começar a defender esse que está nascendo, esse que a gente vai pregar a palavra. Oh irmão, o parto é tão difícil, o parto é um momento de dores, mas quando ele sai das trevas para a gloriosa luz, aquele novo convertido, ele não sabe nem andar, ele não sabe falar, ele não sabe caminhar, ele não sabe se vestir, mas ele quer viver, ele quer dar glória, ele quer adorar, e a gente não pode matar. Você foi chamado para gerar vida, representante do céu, representante de missões, representante do CONAMP. A gente não mata, a gente gera vida. Glória, oh glória. Permita entender. A gente está com uma palavra que a gente está meio errado com a palavra. Uma das funções daqueles parteiros, das parteiras, era assistir ao parto. Mas irmãos, assistir não é ficar assim olhando. Estou vendo. Não. Assistir é dar assistência, é dar suporte, é cuidar. Nós vamos gerar, mas com assistência, com suporte. A sua mão está ali. Deus vai usar a sua vida. Deus não te chamou para ficar olhando, é para assistir no parto, é para preparar, é para cuidar, é para gerar. Deus está te chamando para fazer parte, não é para ficar olhando. Vai vir uma nova geração, está nascendo uma nova geração. A gente não vai deixar Satanás matar essa geração. Essa geração vai crescer na presença do Senhor, essa geração vai se fortalecer. Deixa eu te explicar, a gente quer ver milagre, a gente quer ver coluna de fogo, mas para ter coluna de fogo tem que ter Moisés, para ter Moisés tem que ter parteiro. A gente quer ver milagre, a gente quer ver o mar se abrindo. Para ver o mar se abrindo, primeiro a criança tem que crescer, e tem que crescer na presença do Senhor. A gente vai ver o céu abrindo, a gente vai ver a coluna de fogo, Deus vai mandar o maná, mas antes tem que nascer. Isto é missões. Lamara chorebara kia. Quando Sifra e Poá chegavam numa casa, ela dizia: você está pronto? Estou pronta. E parece que naquele tempo nascia muito menino. Tinha que ser assim. E então Faraó fez uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, elas foram convidadas de novo. Irmão, eu não acredito que elas arrumaram o cabelo igual da primeira. Elas só voltaram para roupa preta. Daqui para frente já foi. Aí a Sifra olhou para Poá e falou: como é que você está? Eu estou em paz. E você, eu também. Se Deus fizer, Ele é Deus, né? Se não fizer, Ele é Deus. Eu fiz a vontade dEle, eu estou segura no Senhor. Dá medo. Não diga que não dá medo. Mas o seu medo de Faraó não pode ser maior que a sua confiança em Deus. Ele chamou, vou me apresentar.
Elas colocaram a roupinha preta, eu acho que foi preta a roupinha, assim, morri, né? Mas não é nada a ver com vocês, estão elegantes. E quando elas se apresentaram, Faraó olhou para elas, eu imagino ele bravo, batendo os dedos assim, zangado. Muito bem. Ô, Sifaiboá, o que está acontecendo com vocês? Que os meninos estão todos nascendo e crescendo. O que está acontecendo? Uma olhou para a outra, e guarda bem isso, por gentileza. Elas falaram, o problema não somos nós. Aí o faraó ficou indignado, porque a funcionária dela, como é que o problema era de vocês? Aí elas disseram, problema são as mulheres. Como assim as mulheres? As mulheres hebreias são mais fortes do que as mulheres do Egito. Oh verdade maravilhosa, que atravessa os séculos e atravessa os milênios, estas mulheres são mais fortes do que as mulheres do Egito. Elas lutam contra o tempo, elas lutam contra o mundo, elas lutam contra o que está acontecendo, mas elas estão sendo usadas por Deus. A culpa não é nossa, este é o povo de Deus, este povo é mais forte. Não brigue conosco, não entre em guerra conosco, vem viver conosco a verdade do Evangelho, e você vai saber o que é força, você vai saber o que é autoridade, você vai saber o que é poder, você vai saber o que é estar na presença do Senhor. Vem, e quando nós chegamos, os guris já estão quase correndo. É assim rápido. Os piazinhos já estão falando. Faraó pôs a mão na cabeça, começou a pensar numa outra forma. Ele ficou preocupado. Irmãos, guarde bem isto. Quando aquelas mulheres são dispensadas, isso se chama livramento. O faraó ficou tão perturbado com a resposta delas que não conseguiu punir elas. Deus vai perturbar o inimigo, vai deixar ele desbaratinado. Ele não vai saber o que está acontecendo, como essa igreja cresce, como ela avança por cidades, estados e nações. Ele não vai entender, deixa eu te explicar. É o Espírito Santo que está colocando na sua boca a palavra. É o Espírito Santo que está colocando na sua boca o direcionamento. Abra a boca, você não vai errar. Deus vai usar a sua vida. Abra a boca, você não vai errar. Deus vai usar a sua vida. Eu estou desafiando, se você chegar na sua cidade, na sua igreja, no seu estado, e abrir a sua boca, Deus usará a sua vida. Abra a boca e fale. Não é você, é o Senhor na sua vida. Não é você, é Deus agindo. Glória. Interessante. Elas saem de lá, irmãos, com medo, temerosas. E não tinha como ser diferente. Elas acabaram de falar com o rei, o rei do Egito, a maior potência da época. E quando elas saem de lá, temerosas, a Bíblia fala, e eu preciso que você entenda isso no seu coração, e nunca mais se esqueça, por elas temerem ao Senhor, e fazerem o que Deus colocou na vida delas, está escrito, que Deus fez bem as parteiras. Alguém já recebeu algum benefício de algum vizinho? Vizinho já te deu uma xícara de arroz, de chá, de café? Alguém já recebeu um benefício de algum vizinho? Muito bem. Alguém já recebeu algum benefício de algum amigo? Um amigo te deu um presente, você foi presenteado, ganhou um presente? Ótimo, você recebeu. Alguém recebeu algum bem do patrão? O patrão te abençoou, te deu alguma coisa? Recebeu, glória a Deus. Deixa eu te explicar. Elas receberam um bem do céu. A Bíblia fala que Deus fez bem para elas. Deus fez bem para elas. Qual é o povo que Deus faz bem? O povo que não ouve Faraó. Qual é o povo que Deus
faz bem? O povo que ajuda para que as crianças nasçam. Qual o povo que Deus faz bem? Você, em nome de Jesus Cristo. Deus vai usar a sua mão, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar os seus lábios, Deus vai usar a sua mente. Está crescendo uma nova geração e vai passar pela sua mão, vai passar pelo seu ensinamento, vai passar pelo seu cuidado, e Deus fará o bem para a sua vida. Você verá crescimento, você verá a bênção do Senhor, e Deus fez bem a elas. É Deus quem vai agir por você. Senhor, faz bem para alguém aqui hoje, cura. Faz bem para alguém hoje aqui e tira as dores. Faz bem para alguém hoje aqui e traz o filho de volta das drogas. Faz bem para alguém hoje aqui e transforma a vida. Deus te toca hoje neste congresso de missões. A Bíblia fala ainda. E agora é um presente para aqueles que escolheram fazer missões. A Bíblia diz que aquelas parteiras que temeram a Deus, lhes estabeleceu casas. Explica. Vou explicar de 3 formas para você. Primeira, elas cuidaram das coisas de Deus. Elas se comprometeram. Elas arriscaram a própria vida. Irmão. A gente faz tanta coisa para o céu. E às vezes a gente acha que o Senhor não está vendo. É a sensação que a gente tem. A gente faz algumas coisas que a gente acha que ninguém sabe. Deus sabe. Deus está vendo. E Ele fica anotando num livro santo de obras, como se dissesse: espera, a tua parte vai chegar, a tua vez vai chegar, a tua hora vai chegar. E o que nós queremos de recompensa, senão uma casa edificada pelo Senhor? Deus está prometendo e cumprirá por estes dias esta promessa: a uma casa edificada pelo Senhor. Toda lágrima que você plantou, todo desafio que você lutou, Deus honrará a tua família, Deus honrará a tua casa. Elas tiveram a casa edificada pelo Senhor, em nome de Jesus. Não é casa bagunçada, não é casa destruída, não é casa corrompida, é casa edificada, é casa cheia, é casa alegre, é casa abençoada, é casa com a presença dEle. A gente não quer dinheiro, Senhor. A gente não quer carro, Senhor. A gente não quer mais não, Senhor. A gente quer a casa edificada. Eu fico com essa promessa: a sua casa vai ser edificada. E eu profetizo sobre a sua vida: o marido vai voltar para os pés do Senhor. Você verá este homem entrando na igreja, chorando, levantando a mão e sendo mais crente do que você. Você verá este filho que está distante, tomando o caminho de volta. Ele vai ter um sonho, ele vai ter uma visão. Alguém vai assustar ele lá no trem, ele vai correr. E quando ele correr, se prepara, não fala nada, leva para a igreja. Ele vai dobrar o joelho e você vai lembrar: eu estou vendo o Senhor edificando a minha casa. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena fazer missões, vale a pena se dedicar pela obra, vale a pena. Aleluia. Elas estão cuidando da casa que não é delas. Deixa eu explicar algo. Alguma das irmãs aqui já foi parteira? Tem lá atrás? Olha que chique. Depois eu quero dar um abraço na senhora. Olha que legal. O senhor ajudava ela, irmão? Tem parteiros também, viu? Não acha estranho não. Preste atenção. 3 coisas dos parteiros. Não se esqueça. Número 1. Eles chegam antes
da hora do nascimento. Por quê? Para preparar as coisas, para ajeitar alguma coisa que está fora do lugar. Tenha paciência, daqui a pouco vai nascer, mas o lugar tem que estar preparado, o lugar tem que estar limpo, o lugar tem que estar higienizado, o lugar tem que estar cuidado. Vai nascer alguém daqui a pouco ali, tenha paciência. Não é do dia para a noite, é um processo, leva um tempo, tenha paciência. Vai chegar fruto, vai chegar alma, vão chegar vidas. O lugar tem que estar preparado, prepara. Quando você estiver naquela igreja, diga: Senhor, eu estou esperando aquele que vai nascer aqui, eu estou esperando, prepare o lugar. Aleluia! A tua igreja será como uma maternidade, muitos nascendo. Lugar preparado. A segunda ação é na hora do parto. Irmão, tem mulher que tem bebê igual faz arroz. É rapidinho. A minha avó teve 17. Irmão, é muita criança numa barriga só. Conta assim 17 vezes. Tem mulher que é difícil, irmão. É difícil. Para cada pessoa, cabe a mim ter paciência. Tem gente que demora para nascer. Tem gente que nasce já enrolado. É ou não é, irmã? Já nasce enrolado. Esse a gente tem que ter um jeitinho. Senão morre no parto. Quem é parteiro bom, sabe pôr a mão na barriga, sabe ajeitar a criança, sabe preparar ela para nascer. Quem é parteiro bom não fica olhando, ele põe a mão, ele ajeita. Glória! Tem coisa que você não vai precisar pôr a mão, mas tem coisa que Deus chamou para pôr a mão. Não é sozinho, põe a mão. Põe a mão, glória! Mãos ungidas, mãos abençoadas, mãos que o Senhor treinou para isso, põe a mão. Põe a mão, glória. Pastor Elias, põe a mão. Conab, põe a mão. Não fica olhando, põe a mão. Quando você colocar a sua mão, Deus vai fazer com que desenrole o que está enrolado. Aquilo que era para morrer vai viver, porque você vai ser usado por Deus. Põe a mão, põe a mão. Põe a mão. Não tem medo não, põe a mão. Põe a mão. Aleluia, põe a mão. Põe a mão. Põe a mão. Não seja covarde, põe a mão. Não diga: eu não vou pôr minha mão. Põe. Parteiros de Deus, chamados para trazer a vida em nome de Jesus. Este é o momento, põe a mão. Terceiro, depois que o bebê nascia, esses parteiros ficavam na casa por alguns dias, para dar uma assistência para as primeiras coisas. Que assistência das primeiras coisas? Eu me lembro, irmãos, eu era um líder de jovens colocado quase que a fórceps. Eu não tenho outra forma de dizer. E no primeiro culto que eu fui dirigir, tremendo, preocupado, me chamaram para chamar o pregador para vir. E eu chamei o irmão, eu vi numa igreja contando testemunho, falei: o senhor pode fazer igual o senhor fez aquele dia? Ele falou: e se Deus quiser outra coisa? Eu falei: aí você faz, mas eu queria igual aquele dia. Eu não sabia. Aí ele foi lá e contou o testemunho igual aquele dia, eu gostei. E no final do culto,
Ele chegou para mim e falou, muito obrigado, você gostou? Foi que benção. Eu abracei ele, eu fiquei tão feliz. E na hora dele ir embora, ele falou, eu preciso ir embora. Eu disse, Deus te abençoe. Ele falou, mas eu vou embora. Eu falei, vai. Sim, é. Aí ele falou, eu vou pegar um ônibus. E eu falei, irmãos, eu falei, o ponto é ali. Ô irmão, eu fiz essa vergonha. Aí ele olhou para mim e falou, André, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Irmãos, eu não sou bobo também. Aí eu entendi. Ninguém me ensinou. Pode ser simples. Pode ser o básico. Para você que já conhece. Deus te chamou para ser aquele que fica depois do parto. Para dar as primeiras instruções. Para ensinar as primeiras regras do Evangelho. Deus te chamou para ter paciência e amor, cuidado. É assim que a gente forma um servo do Senhor. Não é brigando porque ele não sabe. Se ele não sabe é porque alguém não ensinou. Se ele não sabe é porque ele não aprendeu. Não ache que todos são inteligentes como você. Porque tem gente que vai ter que ser ensinado várias vezes até aprender. Pastor, o que eu faço? Paciência! Aleluia! Eu estou olhando uma igreja que tem paciência e amor, que vai pegar na mão da criança, vai dar os primeiros passos, vai pegar na mão da criança, vai ensinar ele a crescer. Oh glória! Lembra da primeira vez que você deu uma saudação? Lembra da primeira vez que você cantou um hino? Foi tudo errado. Estou com meu filho aqui, e eu quero quase terminar contando um testemunho. Preste atenção. Teve um dia que meu filho, ele acordou e disse, pai, hoje eu vou andar de bicicleta sem rodinha. Eu falei, está com coragem? Fui lá no vizinho, peguei uma chave 10, que eu não sabia que chamava esse nome, ele me falou, então agora eu sei. Também estou sempre aprendendo. Tirei a rodinha. Minha rua é uma rua sem saída, eu moro lá há 20 anos. Mão no guidão e mão no banco. Vou para frente e vou para trás. Até ele firmar. Você sente quando a pessoa está firme, não sente? A gente sente. A gente sente quando ela firma, a gente sente. A gente percebe quando ela está firme e vai conseguir andar sozinha. A gente percebe. Quando eu senti que ele estava firme, eu soltei. Ele falou, eu tô indo. E ele foi. Irmão, quando ele foi assim andando, eu fiquei feliz. Parecia um Abraão abençoando o Isaquezinho. Vai, meu filho. Que Deus te abençoe e te conduza por todos os caminhos. E ele foi indo até o finalzinho da rua. Quando estava chegando perto do final da rua, ele deu um grito. Disse, pai. Irmãos, eu quase chorei mesmo de emoção. Pensei que ele ia falar, o senhor é meu herói. Ou alguma coisa, um elogio, né? E ele deu o segundo grito, pai, tudo muito rápido. E disse, eu não sei fazer a curva. Irmãos, eu corri. E para eu correr não é fácil, mas eu corri. Eu tinha 2 medos. O primeiro medo era dele se machucar. E o segundo era voltar para casa, explicar para Midian o que aconteceu. Que ela falou, você não cuidou dele. É teu obreiro, cuida dele. Eu corri, eu peguei o bichinho. E a gente foi treinar a curva. Eu sei que ele já cresceu. Mas tem coisa que ele ainda não sabe. E está na hora da gente continuar ensinando. Glória. Glória. O melhor jeito de ensinar é fazer. O melhor jeito deles aprenderem é nos ver fazendo. O melhor jeito deles crescerem é ver você fazendo. Nós queremos adolescentes cheios do Espírito Santo. Então nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós queremos ver adolescentes crentes. Sejamos os crentes. Nós queremos ver crianças glorificando. Que a gente seja o primeiro a glorificar. Cadê os exemplos? Cadê os exemplos?
Cadê os exemplos? Cadê os exemplos? Cadê os exemplos? Cadê os exemplos? Cadê os exemplos? Deus está te chamando para ser exemplo. Não é para ficar assistindo, é para assistir, é para cuidar, é para ajudar. Quem é exemplo do Senhor aqui e tem convicção disso, fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Vai crescer, 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 vai crescer. E quando isso acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você está pronto? Congresso de Missões. Aleluia! Parteiros de Deus, chamados para não ouvir a ordem de Faraó, para romper os grilhões e ver os pequenos crescerem. De coração e com o pensamento ligado agora. Quem já fez um desses partos? Você trouxe a vida. Lembra de alguém? Talvez ele hoje já esteja no altar. Talvez já esteja pregando. Sifra e Poá não viram a glória de Deus como Moisés viu. Mas Deus usou elas para fazer a diferença. Você vai trazer a vida. Gente que vai mais longe do que você. Gente que vai fazer muito mais do que você jamais sonhou em fazer. Mas isso faz parte do grande plano de salvação. Deus usou você. Deus usou as tuas mãos para que o nome dele seja glorificado. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, a tua presença é especial em nosso meio. E a tua glória toma conta dos nossos corações. Sifra e Poá foram firmes ante o terrorismo de Faraó. E nós vimos a tua glória. Toda obediência gera recompensa. Toda obediência gera prêmio. E o prêmio do servo de Deus se chama galardão. Obrigado, Pai, por esta recompensa que o Senhor nos dará. Está aberto o Congresso de Missões do Ministério de Perus. Levanta missionários, levanta missionárias. Nós queremos mais países, nós queremos mais estados, Senhor. Pai, nos dá aquele país que ninguém quer ir, onde ninguém foi enviado ainda. Levanta os teus filhos e as tuas filhas para alcançar estes países. Senhor, nós oramos pela Europa, nós oramos pela África, nós oramos pela Ásia, nós oramos pela América Latina, nós oramos pela América Central, nós oramos pela América do Norte. Levanta parteiros para gerar vida em todas essas regiões. Conamp Missões. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.